Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Magras Araraquara, emagrecimento saudável, Garlic Foods, tempero que dá gosto, Externato Santa Terezinha, matrículas abertas, vem com a gente! Chega mais, porque é feriado e o programa Universo Mais chega com muita informação para você aí de casa. Falaremos de história. O feriado de hoje, você sabe do que se trata? Eu recebo aqui o historiador, especialista em ciências políticas, André Garcia, para falar sobre o feriado de hoje, Proclamação da República. E olha, falaremos também para você que quer fazer um investimento, quer comprar um carro, uma casa, mas não quer gastar tanto dinheiro. Já pensou na opção consórcio? Eu indico, viu? Falaremos também sobre esse assunto com Daniel de Souza, falando de várias vantagens de fazer um consórcio. E você tem uma filha, tá virando mocinha, tá no momento certo de levá-la ou não até um ginecologista? Já mais informações para você sobre esse assunto com a doutora Maria Clara Marçal, que é ginecologista, e você não perde por esperar. Bora lá começar então? Roda! E olha o meu look de hoje, especial feriado, né? A cara dessa quinta-feira de feriado. Olha só essa blusa que linda, Les a Les. A Les a Les sempre com estampas exclusivas, com um design diferenciado. Agora essa saia, que de básica não tem nada, né? Apesar dela ser pretinha, olha que linda, cintura mais alta, com esse detalhe na lateral. Linda, super estilosa, e você vai correndo para a loja Maria Antonieta, a loja da mulher que gosta de se vestir bem, sexta-feira funcionando, sabadão até às 17 horas. Então não perde tempo não, entre lá no Facebook, no Instagram, para você já ficar de olho, amanhã cedinho, sexta-feira, já correr para lá e fazer as suas compras. E a história faz parte da vida de todas as pessoas, né? Desde a história do início do mundo, do acontecimento histórico também da proclamação da República, no dia de hoje, 15 de novembro. E além de ter fatos importantíssimos, né? Não adianta só curtir o feriado sem saber da importância dessa data. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o historiador e especialista em ciências políticas, André Garcia, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer tê-lo aqui. Bom feriado para você. Muito obrigada por estar aqui presente. Agora, André, o que a gente pode destacar nessa data de hoje, né? O que foi a proclamação da República? Bom, é uma data importante porque coloca o fim, né, no Segundo Império no Brasil, o Segundo Reinado. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, proclamando a República no dia 15 de novembro de 1879, acaba nosso momento político chamado de Império, né? Sim, aliás, da última vez que você veio, nós falamos da independência do Brasil. Isso. Né? A gente falou, na verdade, quando o filho dele estava proclamando a independência, Dom Pedro I. Sim, né? E onde nós ressaltamos que não foi bem isso, né? O Brasil não teve toda essa independência, mas o marco na história mesmo do Brasil foi mais a data de hoje do que realmente a independência. Politicamente, a gente tem uma mudança muito considerável com a proclamação da República, né? Porque você deixa então de ter um reinado, existia então uma monarquia com Dom Pedro II no poder e toda uma estrutura política, uma estrutura econômica que a monarquia mantinha. E chegando ao final aí do século XIX, essa estrutura política, econômica mantida pela monarquia já não estava cabendo muito mais no Brasil. Então era necessário ter uma mudança, né? Essa mudança seria
apenas mudar o gabinete do Dom Pedro, né, do Dom Pedro II, ou mudar a mesma estrutura. E aí a escolha foi fazer a proclamação da República, né? Porque havia um grande medo, né? Porque assim, o Dom Pedro já estava velho, né, já estava cansado, então com ele saindo do poder, né, com ele morrendo, quem assumiria o poder seria a filha dele. E a filha dele era casada com um francês, o Conde de, que não era uma pessoa muito bem vista no Brasil. Né? Não falavam português legal, tinha acusações de ter cortiços e cobrar aluguel de pessoas, um preço muito alto. Então, assim, saiu Dom Pedro e entrar um francês, né, para governar o Brasil não era algo que eles gostariam. Então, fazendo a proclamação da República, você elimina a possibilidade de você ter um terceiro reinado. Exatamente. E tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro, que na época era a capital, né? Exatamente. A proclamação foi feita no dia 15 de novembro de 1889, na Praça da Aclamação, que hoje é a Praça da República, no Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Brasil no momento. E o que a gente pode destacar, né, desse principal personagem que fez a proclamação da República? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era, por incrível que pareça, amigo do Dom Pedro. Não havia de início um interesse de proclamar a República. Então, no dia 15 de novembro, que era uma sexta-feira, estava um dia meio chuvoso, quando ele sai de casa para anunciar, né, essa proclamação, é até uma coisa complicada para ele. Mas foi uma decisão dos militares. Né? O Brasil, a gente pode colocar assim, há 3 motivos que levaram a essa proclamação. Né? Não é do nada, como a gente falou da independência, né? Não é do dia para o outro que decide a proclamação. Desde a década de 70, de 1870, que já vinha tendo mudanças no Brasil. Teve o Partido Republicano, que foi fundado, então o Brasil tinha um Partido Republicano, pequeno ainda, mas tinha. E aí 3 motivos importantes que dificultou o governo do Dom Pedro. Né, que a gente sempre ensina isso em escola, né, que é a questão escravista, a questão religiosa e a questão política, militar. O que foi? Vamos começar. Primeiro a questão militar. Teve a Guerra do Paraguai, né, de 1864 a 1870, e os militares voltaram, né, com mais moral, vamos dizer assim. Eles participaram da guerra, ganharam a guerra, e eles não tinham ainda direitos políticos. Nessa guerra lutaram muitos escravos, e aí esses escravos gostariam de ter a liberdade. A questão religiosa, né, isso daí é um problema que vem importado da Europa, vamos dizer assim, para Dom Pedro. A Igreja Católica queria proibir a maçonaria no Brasil. E o Dom Pedro, ele era bem aberto para a questão de religião, para a questão de doutrinas, e ele não proibiu a maçonaria no Brasil. Tá? Então essa bula papal não foi respeitada. Então ele acaba rompendo com a Igreja Católica. E por último, a questão religiosa. Né? Se a gente pegar um ano antes, do dia 13 de maio de 1878, foi proclamada, teve a abolição da escravatura. Sim. Pela filha do Dom Pedro. E os fazendeiros, a elite agrária do Brasil, ficou descontente porque eles não foram indenizados. Não teve nenhuma ajuda econômica para eles. Então o Dom Pedro está numa situação bem difícil, né? Perdendo o apoio da igreja, perdendo o apoio dos militares e perdendo o apoio dessa elite. Então esses 3 grupos, né, juntos percebem que seria melhor no momento fazer um novo sistema político no Brasil. Então, assim, né, para a gente entender de uma forma mais simples, talvez, então foi o momento onde o Brasil deixou de ser regido ali, governado pelos reis. Isso. E passou a ter esse regime que até hoje são os presidentes. Exatamente. Então, o nosso primeiro presidente é o Marechal Deodoro da Fonseca. Então o primeiro presidente foi um militar, Marechal Deodoro da Fonseca. Então esse é o nosso primeiro presidente. E na época, como foi a aceitação dos populares? Boa pergunta. Há historiadores da época mesmo, jornalistas, que falam que o povo brasileiro ficou bestializado, o termo utilizado. O que quer dizer? Eles não participaram. Não teve uma participação da população nessa proclamação da República. Foi feito por uma elite, foi feito por um grupo de militares que proclamou. Então não houve a participação. Pode-se dizer tranquilamente, foi um golpe militar. Os militares assumiram o poder, avisaram a família real, eles foram exilados e assumiram o poder. Então não houve uma participação da população. Não que não seja importante. Mas não houve uma reivindicação daquela outra parte da população, porque a família real
devia ter ali o carinho de alguns, pelo menos, né? Sim, Apesar sim. dessas pessoas, desses grupos não terem apoiado, mas devia ter o apreço de outras pessoas de um outro grupo. Não houve nenhuma revolta na época? Não teve conflito. Não teve um conflito armado. A nossa história, né, tanto a nossa independência como a nossa formação da República, ela não é violenta. Né? Não teve conflito, não teve guerra para isso. A família real foi avisada, foi exilada. Havia sim... Levaram na boa? Na boa. Que bom, saíram do poder. Né? Sei também, né? Vai embora. Dom Pedro foi embora. Já estava velhinho, né? Já estava velho mesmo. Tanto que ele morre 3 anos seguidos, após. Né? Então não houve um conflito. E a população em si, ela gostava do Dom Pedro. Ele era uma pessoa carismática, mas também desejava uma mudança. Porque, como que eu disse, ele já estava no poder há muito tempo, estava cansado. Então, assim, o Brasil ainda sendo um país, né, uma economia agrária, né, a escravidão que tinha terminado apenas há 1 ano. Então, uma mudança, né, como eu estava comentando antes, né, uma mudança é interessante. Né, e viram a possibilidade da República trazer mais direitos. E acabou ocorrendo. E quais foram as principais mudanças logo nos primeiros anos? Logo de imediato, né? Em 1891 é feita uma segunda Constituição, é a primeira Constituição da República, é a segunda do Brasil, a primeira tinha sido feita em 1824 pelo Dom Pedro I. É uma mudança importante, o voto deixa de ser censitário, então abrange um pouco mais a população, não são todos ainda, há restrições, mas já abrange. O Brasil se torna uma república federativa, que é até chamada de República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Uma cópia bem parecida, né, com a dos Estados Unidos mesmo. Então dá uma autonomia maior às províncias, né, que agora vão ser chamadas de estados, né, até então era chamado de província, agora vai ser estado. Então há uma constituição, né, um caráter mais democrático do que havia antes. Né. É retirado o poder moderador, que era o 4º poder do rei. Né. Então é uma constituição que atrai um pouco mais essa relação democrática. E por quanto tempo o Marechal Deodoro ficou no poder? Ele vai ficar 2 anos no poder. Ele vai ficar até 1891. Aí o vice dele, o Floriano Peixoto, assume o poder. Aqui também é um militar. Então os 2 primeiros presidentes do Brasil são militares. O Marechal e depois o Floriano Peixoto. Muito bem. O que mais você acha que a gente pode destacar no feriado de hoje? Eu acho importante o seguinte, né? A gente vê que a República, né, o nome República, né, que seria algo do povo, né, ela demorou para se concretizar. Certo? Mesmo com a escravidão terminando, mesmo tendo uma nova Constituição, a participação popular demorou, né, para chegar. Houve um ganho das elites, né, então com essa autonomia dos estados, as províncias, né, os estados, a elite cafeicultora ganhou com essa proclamação, né, porque depois do Floriano Peixoto tem o Prudente de Moraes, que é um civil, e aí vem uma sequência de presidentes civis, né, ligada à elite. Certo? Mas foi importante para iniciar esse processo de república. Né? O Brasil foi encaminhando, né, para novas conquistas, né, a partir da década de 30 somente, com o próprio Getúlio Vargas. Sim, e assim, a monarquia ficou um bom tempo, né, no poder. Se for colocar perto de outros países, né? Isso. O Brasil ele é diferente nisso, né? Porque quando o Brasil se torna independente, mantém a monarquia. Né? E não era comum. Os países, quando se tornaram independentes de suas metrópoles, se tornaram uma república. Até mesmo nesse manifesto, em 1870, os políticos falam, né? Nós queremos ser como os outros americanos, ou seja, ser uma república. Então o Brasil ficou de 1822 até 1889 com uma monarquia. Teve Dom Pedro, teve um período regencial, que foi de 1831 a 1840, 9 anos, e depois volta para a monarquia. Parece que nós temos algumas imagens aí no ponto para ilustrar aqui o nosso bate-papo. Não temos? Não temos? Bom, colocaram errado aqui para mim, então. Bom, mas é uma data muito importante, eu acho que a gente tem que saber, fiz questão de trazer no programa, porque às vezes a gente pergunta para as pessoas o que significa a data de hoje, assim como outros feriados, né? Eu acho que o que menos sabem é do dia 9 de julho, né? A Revolução Constitucionalista de 32. Também, e onde o nosso estado fez parte. Araraquara, né? Mandou soldados para
para a batalha. É uma dificuldade, né, no Brasil. Então, eu acho que é importante a gente sempre falar dessas datas que foram um marco na história. Sim. A República, né, nós estamos vivendo numa República até hoje. Né, então, ela é muito importante você sempre destacar essas datas. Né. Heróis são criados nessas datas. Né. O Marechal Deodoro, ele é o grande articulador dessa proclamação da República, mas depois você tem todo um caminho de presidentes, né, vão ter civis, vão ter pessoas ligadas à elite, mas você destaca, né, a importância de uma república. Né, manter uma monarquia, alguns defendem que deveria continuar um terceiro reinado. Outros historiadores já partem de uma linha mais de república. Né, mas foi importante essa mudança, né, foi importante ter essa transformação que demorou no Brasil, mas a participação depois popular vai vindo com o passar do tempo. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado. Professor, você quer passar o seu contato aí para quem tiver mais dúvidas Então, também? se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, tenho só o WhatsApp, não tenho muitas redes sociais. Né? Meu telefone é 16 99781 2929. Se tiver alguma criança aí, né, com dificuldade em história, né, precisar de um reforço. Sim, estamos aí. Muito bem, a gente vai encerrando esse bloco e voltamos com mais universo para você. Chegando, estamos de volta com o nosso universo. E olha, hoje feriadão, a New Look não está funcionando. Agora amanhã, sexta-feira, você já agende logo cedo o seu horário, porque o final de semana pede uma produção diferente, não é? Sábado tem um horário especial para vocês. Tem algum evento? Tem as manicures que são excelentes, viu? Então não perde tempo não. Agende o seu horário nesse verdadeiro shopping da beleza. E como eu disse no início aí do programa, nós falaremos sobre o consórcio. Você que precisa comprar um imóvel, um carro. Olha, o financiamento muitas vezes onera. Os juros são bem altos. Agora, o consórcio é uma opção muito bacana e a gente vai conferir e tirar todas as nossas dúvidas agora. Bom, e agora eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Você consegue juntar dinheiro? O pessoal aqui no estúdio consegue juntar dinheiro? Não? Difícil, né? E quem quer comprar um carro ou uma casa e não consegue juntar dinheiro, muitas vezes acaba recorrendo a um financiamento. Acho que todo mundo já fez um financiamento na vida. Mas diferente de um financiamento, no consórcio o consumidor não paga as taxas altíssimas de juros. Então, para quem não tem o hábito de poupar, o consórcio é uma forma de fazer uma poupança forçada para realizar esse grande sonho. E essa é a sua principal vantagem. Para nos explicar mais como funciona o consórcio, eu recebo aqui o Daniel de Souza, especialista em consórcio e facilidades financeiras. Daniel, seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Daniel de Souza, eu já estou ensaiando para te trazer, né? Para falar sobre esse benefício, sobre isso que é tão bom, né? O consórcio. Quem acompanha o programa, eu sempre digo aqui, né? Que eu adoro moto. Eu tive duas já. Minhas duas motos foram no consórcio. O meu carro também foi no consórcio. Uma forma de você se planejar e não pagar dois produtos, né, Daniel? Porque aí você compra o dinheiro e compra o automóvel, a moto, enfim. Exatamente, Daniele. Eu quero primeiro agradecer você por estar aqui nesse espaço maravilhoso. Quero agradecer os ouvintes que estão dedicando esses minutos para ampliar o conhecimento nesse tão importante segmento que desde a década de 60 vem facilitando as conquistas de muitos brasileiros, ok? Só uma referência, hoje nós somos normatizados pela ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Isto significa que nós temos todas as diretrizes e as políticas para comercializar o nosso trabalho. E um outro fato é que somos normatizados e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil. Então, com base nisto, hoje o investidor tem total garantia de receber o seu dinheiro investido nos nossos consórcio, então, é muito seguro. Exatamente.
E eu quero, inclusive, elogiar o pessoal aqui, né, como eu falei, e quero deixar aqui com você, e o telespectador pode ter oportunidade de pegar uma caneta, Certo. fazer contas. Então, quem estiver em casa, pegar uma caneta e um papel na mão para fazer as contas. Escreva o seu sonho, façam as suas contas e anote o nosso contato para esclarecer qualquer dúvida sobre o segmento. Certo, vou fazer minhas contas aqui, ó, porque eu quero trocar de carro. Então, vou fazer as contas que eu já sei, né? Como eu disse, já fiz 3 consórcios, sei das vantagens e dos benefícios, por isso que eu te trouxe aqui, Daniel. Entendi. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agora, o que é o consórcio? Sim, o consórcio, ele, como disse, na década de 60, algumas pessoas se juntaram, tá? Consócios, como se fossem sócios. Olha que interessante, então vem daí. Isso, e aí abrasileirou a palavra consórcios. Reuniu pessoas, cada um dá uma fração de valor, tá? E proporciona a entrega este mês para um, por sorteio para outro, e atualmente a oportunidade do lance para outra pessoa, entendeu? Sim, então, e como é que funcionam os lances dentro do consórcio? Boa esta pergunta que você me fez. O lance seria como se no financiamento a pessoa dá uma entrada para adquirir. No consórcio, ele oferece um lance. Ele não desembolsa valor, ele oferece. Quem ofertar um lance maior, tá, pode antecipar a sua conquista. E é interessante do lance é que hoje ele reduz o valor da parcela ou diminui o prazo de pagamento. Perfeito. Então, às vezes, se eu tenho já uma certa quantia para comprar um bem, muitas vezes compensa eu fazer um consórcio, pegar aquele valor que eu já tenho, dar de lance e pagar um valor super baixinho da parcela para adquirir aquele bem. Exatamente. A exemplo, se você tem um veículo seminovo, você já tem no mínimo 40% do seu veículo novo. Compreende isto? Sim. De repente você não precisa esperar mais pelo sorteio. Hoje, o seu seminovo já pode entrar como lance. Olha, mas aí eu não tenho que vender e pegar o dinheiro? Não, você vai ofertar, nós em parceria com algumas revendas, tá? Ou possíveis clientes que não querem o consórcio, mas já quer o veículo, o seu seminovo já pode entrar como parte do pagamento e como redução de valor de parcela. Uau, que facilidade, Tudo hein, Daniel? Planejamento e programação. É realmente muito bom. Agora, vamos fazer comparações? Sim. Né? Então, hoje, se eu faço o financiamento de um carro de 40 mil, aproximadamente, como é que está hoje em dia essa taxa de juros? Você sabe me dizer, mais ou menos, para a gente comparar aí com as taxas do consórcio? Sim, muito interessante a sua pergunta. Nós vamos falar, eu trouxe aqui algumas evidências, não sei se é possível você mostrar na tela, por favor. Será que nós temos isso na tela? Não? Nós temos aqui uma evidência que eu compus para vir para cá. Eu pesquisei uma revenda de veículo e lá fiz a cotação, como você falou, num veículo de passeio, tá? Nessa casa, entre 40 e 50 mil. Sugeri o financiamento, solicitei o financiamento, dando esses 30% de entrada. A pessoa me informou, eu tenho evidência do que eu estou falando, está aqui, eu não vou evidenciar a entidade financeira, né? Mas eu tenho aqui em mãos, registrado, tá? Várias opções de pagamento que eles me deram, nos 30% de entrada, tá? Certo. Tá meio distante, mas depois depois a gente pessoa cita. que quiser. Os 60 meses, por exemplo, evidencia para a turma aí, por gentileza. 60 parcelas de R$ 860, dando os 30% que você falou, né? Exatamente. Então, no caso aqui, o valor do veículo, R$ 45.629. Entrada de R$ 13.688. Então, na verdade, o valor financiado de R$ 31.941. Isso? Exato. E aí é o que traz, então, o custo final de R$ 65.280. Então eu vou pagar mais que o dobro. Você vai pagar 43% a mais no financiamento. Você 43%? vai comprar um carro. Olha Isso. aqui, tem como a gente mostrar de pertinho aqui, Ti?
Então, aqui está mostrando que às vezes as pessoas não param para fazer conta, se empolgam com o fato de estar com um carro novo. Então, a taxa de juros no final de tudo isso vai ser de 43,07, certo? Exatamente. Então, você financiou 31 mil e você vai pagar pelos 31.065, é isso? Exatamente. Na custa final parece que dobra o valor, né? Exato. Exatamente. Se quando você for vender o veículo e comparar a depreciação dele, aí você vai ficar mais desesperado. Mais chateado ainda, né? Exato. Mas vamos agora focalizar então no consórcio. O consórcio, você vai pagar parcelas que cabem no seu orçamento, tá? Num prazo que você pode escolher, e quando você ofertar o lance, ele vai reduzir este prazo ou diminuir o valor da parcela. Então, no consórcio, a pessoa vai pegar os mesmos 45 mil, vai deduzir os 30%, que ele abate do valor, tá? Vai pagar a parcela próxima também de R$ 686 reais, e o total final desse investimento vai para R$ 54 mil reais. Nós estamos falando de R$ 10 mil reais de taxa de administração. Então, é a metade da taxa. Então, aqui em cima, por exemplo, no financiamento, você vai pagar 43,07, né, de juros. Aqui, a taxa, que na verdade é uma taxa de administração, né? 20. Que não adianta, tem que ter a taxa de 20,27. Então, é o dobro. Exatamente. No financiamento é o dobro, certo? Nós teríamos um ganho aí de 22%. 22%. Falando em dinheiro mesmo, aqui a diferença de 10 mil reais, vamos, assim, a diferença, para as pessoas saberem em dinheiro mesmo, quanto que elas vão pagar a mais no caso do financiamento? Nós estamos falando aqui de 20 mil no financiamento e 10 mil no consórcio. Então é 10 mil reais 10 a mil menos. reais de ganho, mais o poder de compra. A pessoa com o dinheiro na mão, ele tem poder de compra, ele potencializa o desconto, a negociação, consegue entender? Sim. Ele vai ter poder de escolha do produto, e ele vai poder negociar um desconto, e se sobrar dinheiro, ele faz o seguro, ele programa uma viagem, tá me entendendo? E até faz uma festinha para comemorar. É verdade. Exatamente. Falando nisso, Daniel, me fala uma coisa, é só para casa, para carro que eu posso fazer um consórcio? Eu esperava que você me fizesse essa pergunta, entendeu? Veja você, nós estamos falando de automóveis que envolvem motocicleta, veículos pesados, van, semi-reboque, tudo que for móvel, lancha, barco, aviões. Uau! Tudo que for móvel. E na parte de imóvel também tem uma evidência aqui que a pessoa pode comprar o terreno, construir, pode ser uma edificação pronta, ela pode ser comercial, residencial e também pode ser rural. Ela pode, se ela já tem um imóvel, ela pode fazer uma reforma, ela pode comprar, ela pode levantar um capital de giro, de repente fazer uma transação imobiliária, fomenta um dinheiro para comprar, inclusive, equipamentos para a empresa. E a grande novidade, Daniele... Qual é? A grande novidade são serviços, viagens, estética e beleza. Ah, eu posso fazer uma plástica, então, com consórcio. Exatamente, uma bariátrica. É verdade. Uma plástica, como você colocou, festas, formatura, grupos de jovens que estão entrando na faculdade e já estão programando uma formatura, eles podem perfeitamente já investir no consórcio. Se lá na frente, não vamos fazer festa, vamos viajar, ele pode fazer uma viagem. Maravilha, maravilha. E com essas mesmas condições mais facilitadas também, né? Exatamente. Prazo, como eu te disse, o prazo é flexível, nós temos de 36 até 200 meses para pagar. Nossa, mas é muito tempo. Lembre-se, o lance reduz o prazo ou diminui o valor da parcela. Nós temos uma evidência hoje que o mercado em 2018 movimentou mais ou menos 100 bilhões de reais no produto consórcio. São 2,38 milhões de investidor a nível Brasil. Então isso significa que
com a retração da liberação do crédito, a dificuldade para adquirir hoje um consórcio, o hábito de poupar é uma característica de pessoas de sucesso. Então isso é o que tem feito. O crescimento do consórcio está aqui, ó, ele cresceu 21% no acumulado deste ano. Eu acredito que o consórcio também, ele é uma ótima opção em várias situações. Mas, por exemplo, tem um filho lá que está com 15, 16 anos. Então, às vezes, fazer um consórcio para quando for comprar um carro com 18 anos, tirar a carta. É muito interessante a sua colocação e às vezes nós passamos despercebido. O jovem que está assim já na pré-adolescência, chegando na maioridade, ele vai precisar de um carro. Como se ele for estudar fora, ele vai precisar de um lugar para morar. Então, se começar a fazer o consórcio agora, quando chegar no momento da necessidade, ele está apto. Agora, eu tenho que especificar para que é o consórcio? Porque, por exemplo, eu faço consórcio para comprar um carro para o meu filho. Porém, lá na frente, apareceu uma outra necessidade. Eu posso mudar? Posso usar esse dinheiro para outra coisa? Sim, o Banco Central do Brasil permite que você pegue em espécie, inclusive, e faça o que você quer fazer com o dinheiro. Mas, porém, se nós fizermos de móvel, ele vai ser canalizado para móvel, de imóvel para imóvel. Mas se você quiser em espécie, com a norma do Banco Central, você vai poder, pelo prazo que eles determinam, retirar em espécie. Certo, mas aí eu tenho que não pode ser de imóvel e nem de imóvel. Isso, reiterando, se você fez de um automóvel, quando você terminou o plano Sim. e não achou um automóvel do seu desejo, você vai fazer uma carta, certo. apresentar na administradora, cumprir as exigências do Banco Central e retirar em espécie, cheque administrativo ou depósito na sua conta corrente. Ai, que maravilha! Nós temos algumas imagens, eu pedi para nossa diretora queridíssima colocar aí pra gente. Olha aí, essa é a Casseg, corretora, né? Isso. Que você representa, né, Daniel? Esse é o nosso escritório, ali em frente ao Parque Infantil, que estamos ali para esclarecer qualquer dúvida do ouvinte. Também, todo mundo acho que já passou na frente, né? Quem foi fazer todo uma mundo caminhada conhece. lá. E aí está o meu escritório lá. Aliás, a caminhada que é muito boa até para refletir, né? Exatamente. Para você colocar a mão na consciência mesmo, se tá para fazer um financiamento, pense aí nas facilidades e em todos os benefícios que traz o consórcio. Exatamente. Então, quando a pessoa estiver caminhando ali na praça ou descer para o centro, lembra, Casseg Corretora. Vai lá, o Carlos Eduardo Melato, nosso diretor, ele tem muito carinho, tem as meninas da recepção maravilhosa que vai nos receber e tem todo o esclarecimento, vai ter todo o aconchego para a pessoa sair lá já com o seu sonho realizado. Pelo menos para bater um papo, né? Para tirar suas dúvidas, né? Para ir lá se informar, fazer uma simulação. Exatamente. Vale a pena. Até pelo WhatsApp, tem pessoas que mandam as perguntas já pré-estabelecidas. Até pediria para repetir o WhatsApp se for possível. Olha aí, tá na tela. Liga, chama no meu zap 99705-7869 e me fala qual é o seu sonho, para quando que você quer, quanto você pode pagar. Olha que maravilha, hein? Tá muito mais próximo esse sonho, então. Chegou a hora de realizar. Daniel, muito obrigada. Então, tá todos os contatos aí na tela. Quem quiser tirar qualquer dúvida, acho que já deu pra gente esclarecer um pouco mais aqui. Muito bem colocado. Sobre esses benefícios do consórcio. Eu sou fã de consórcio, acho que tem que ter esse planejamento, né? Isso, e atendemos Araraquara e a região 16 toda. Ah, toda a região? Isso, porque o consórcio é de abrangência até nacional, né? Perfeito, mas nós estamos aqui para 18 cidades, né? Exato. E se Então, tiver algum parente no exterior que queira fazer, ele pode também. Ai, que maravilha, porque através do Facebook a gente está aí bem longe. Muito bem. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, Daniela, mais uma vez por essa excelente oportunidade. Obrigado. E obrigado pela caneta também. Pode ficar, vamos curtir um som aqui, mas eu vou fazer bastante conta aqui. Quem sabe a gente já fecha agora um consórcio. Muito bem.
E agora o meu recado é para você mãe, você pai, que se preocupa em fazer a escolha certa para a educação do seu filho. O Externato Santa Terezinha está com matrículas abertas para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio para o ano letivo de 2019. Uma super novidade, a educação infantil de 3 a 5 anos em período integral, que além das atividades curriculares, os alunos contam também com atividades extras em informática, inglês, musicalização, culinária, momentos lúdicos com contação de histórias e muitas brincadeiras. O futuro do seu filho começa com ensino de qualidade. Faça uma visita ao Externato Santa Terezinha, que há 86 anos está educando e ensinando para a paz. Muito bem, e agora, olha, um break rapidinho e a gente já está de volta, não sai daí. Vamos falar de festa? E se o assunto é festa, você sabe que eu estou falando da Villa Copos. Milhares de itens para todos os momentos da sua vida. Vai fazer aí um aniversário, lá você encontra desde os ingredientes para o bolo, para os docinhos, até todos os descartáveis, tem material de limpeza. Você é dono de lanchonete, restaurante, todos os itens você também encontra lá na Villa Copos. Fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Villa Copos, porque sim, a vida é uma festa. E agora a gente fala de um assunto sério. Você, pai, mãe de uma mocinha em casa, sabe qual que é a hora certa, o momento de levá-la a um ginecologista? Bom, a gente vai tirar todas essas dúvidas agora. Pode soltar. E agora sim, esse assunto importantíssimo, né? Você, mãe, sabe o momento certo de levar a sua filha a um ginecologista? Para saber sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo aqui a Maria Cláudia Marçal. Seja bem-vinda, doutora. Um prazer tê-la aqui. E essa é uma dúvida de muitas mães, sim, né, doutora? Com certeza. A maioria das mães não sabe a hora certa e às vezes passa até um pouquinho da hora, né? Não é só na hora que desce a menstruação. Muitas vezes começam antes as dúvidas, as questões, os namorinhos. Então é sempre bom dar uma passadinha no ginecologista. Aliás, doutora, você até pode confirmar isso com mais precisão, mas a vida sexual das meninas tem começado mais cedo, né? Tem, com certeza. A própria menstruação também está vindo muito mais cedo, né? E com isso, as mudanças no corpo, o interesse e assim vai, né? E agora, qual a importância da mãe já levar desde cedo a menina a um ginecologista? A prevenção, conhecer o profissional, porque muitas vezes vai no médico que a mãe vai, a criança não gosta, a menina não quer. Então, criar confiança realmente para o profissional. Tem que se sentir à vontade, né, doutora? Claro, senão não adianta. É um momento muito íntimo, né? Sim. Agora, mesmo antes da menina perder a virgindade, é importante, né, que de forma errada muitas pessoas pensam que só depois que inicia a vida sexual que tem que ir. Mas, na verdade, antes, até pelas informações mesmo, né? Exatamente. O objetivo é a prevenção. Lembrando que não tem nenhum tipo de examinação, né? A menina não é forçada a nada, é um bate-papo. Claro que é sempre bom examinar a paciente, mas se a paciente não quiser, ela tem total privacidade. Sim. No caso do exame Papa Nicolau, esse é só feito depois... Depois que tiver a primeira relação sexual. Por isso também da importância da menina se abrir com a mãe, né? Com certeza. Ter a mãe como uma amiga. Exato, é exatamente isso. Vocês, como profissionais, tentam trabalhar isso também na cabeça das mães? Sim. Porque muitas vezes elas não querem saber. Né? Não, mas tem que conversar, tem que ser uma amiga realmente. E a nós, pelo lado de profissional também, tem que ser a outra parte da amizade. Exatamente. E hoje em dia nós dissemos, né, da iniciação, com aproximadamente quantos anos, pelo que você sente no consultório, né, que as meninas... Olha, tem várias pacientes que já na época do colegial, já tem os namoros, já começam a iniciar a atividade sexual. Certo. E aí nesse papo eu acho que não,
a mãe tem que saber orientar, se repreender de certo modo, a menina vai tentar esconder. Com né? certeza, elas escondem sim, ficam com vergonha e aí acabam perguntando para as amigas as dúvidas. E aí acaba dando confusão. Hoje em dia, quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis? Uma das principais é o HPV, né? Que ele pode causar o câncer aí de colo de útero e ele está sempre associado. Temos ainda a AIDS, a sífilis, gonorreia, que são palavras feias e causam coisas feias também. Certo. E lembrando que vocês também orientam qual o anticoncepcional mais adequado, Com né? certeza. Quando há indicação, quando a paciente deseja, sempre tem essa melhor estrutura, qual usar. Sim. E hoje, por exemplo, a pílula é campeã, né? Sempre vai ser. Mas quais outros que a gente pode destacar que vem ganhando mercado também? Existem as medicações injetáveis, existem os adesivos, existe o DIU, existe os implantes, tem várias opções. Para as meninas mais jovens, qual o mais indicado, doutora? Normalmente a gente inicia com a pílula mesmo, que ela é mais fácil, né? E qualquer alteração, qualquer coisa, é só parar também de tomar. É verdade que os injetáveis, eles podem alterar peso também? Eles podem reter um pouco de líquido, mas é só. O resto é fechar a boca mesmo, que não vai engordar. Agora, tem um anticoncepcional que ele não é nem tão divulgado, mas para quem às vezes não consegue ter esse hábito diário de tomar a pílula no mesmo dia, no mesmo horário, tudo certinho, que é o anel. Sim. O que você destacaria sobre o anel? É um bom anticoncepcional? É um ótimo método. Ele é colocado uma vez só no mês, você fica 21 dias com ele, tira, faz a pausa quando desce a menstruação e já coloca de novo. É excelente. Ele não tem tanta alteração hormonal, né? Tem também um pouco, mas é menos. Só que aí o ideal seria que a paciente já tivesse tido a primeira relação para poder usá-lo. Sim, sim. Agora, um benefício dele também é que o hormônio ele já vai direto para... ele vai direto ali para o útero, uma pequena quantidade ainda vai para a corrente sanguínea. Sim, mas não tem aquela questão de filtrar, então não sobrecarrega. Isso. Os não órgãos, é né? tanto quanto os outros. Exato. E olha, falando sobre a vacina HPV, o que é muito importante também, acho que é bom a gente destacar esse assunto. Com certeza, é uma ótima forma de prevenção aí do câncer de colo de útero mesmo. Por isso que o ideal é ser feito com 9 anos nas meninas que teoricamente ainda não iniciaram a vida sexual. Mesmo nas outras pacientes que já tenham iniciado a vida sexual, é interessante que elas façam uso também. Perfeito. Lembrando que na rede pública também a rede pública encontra para as pacientes de 9 anos. E aí são 3 doses. Sim. Quem não tomou tem que buscar as redes particulares. Isso mesmo. E agora a gente fala muito das meninas, né? Mas eu digo assim, as mães também têm que orientar os rapazes. Sim, né? Com certeza. Essa questão da relação sexual desenfreada. Sim. Né? Então acho que tem que ter uma conscientização dentro de casa com os pais, os filhos, as filhas. Claro, é uma época, né? Muitos hormônios à flor da pele. E eles também têm que tomar vacina, né, doutora? Sim, o ideal seria que eles tomassem também. Porque normalmente é o homem que passa, né, o HPV para a mulher e não tem nenhum sintoma. Então, sim, dentro do HPV, como você disse, não tem nenhum sintoma. Então, é exame mesmo. Então... Sim, algumas pessoas podem ter sintomas, que são os mais comuns, as verrugas, o condiloma, mas nem sempre. E mesmo assim pode ocorrer a transmissão. Voltando lá para as primeiras consultas, né, com as adolescentes, quais exames geralmente são pedidos, já que Papai Nicolau é só depois que ela perder a virgindade? A gente já começa com o hemograma, diabetes, colesterol, temos muitas pacientes acima do peso, temos que ficar em cima disso, diabetes, síndrome metabólica, estão aparecendo cada vez mais cedo. Então tem que ficar de olho. E tem muitas meninas que têm alterações hormonais também, tireoide, e com isso levam a alterações no ciclo menstrual. Olha só, tudo isso, né, até essa questão da alteração de peso, você
também pode ver tudo com uma ginecologista, porque pode estar acontecendo alguma coisa aí nos Com seus hormônios, certeza. no seu corpo, no seu organismo. Às vezes o ginecologista é a primeira pessoa ali a ver e depois, se necessário, acaba encaminhando. É verdade. Eu descobri anemia numa consulta com o ginecologista. É Né? assim mesmo. Exatamente. Então, muito importante. E é ideal a cada um ano, a cada 12 meses? No mínimo uma vez por ano, né? Principalmente para os pacientes que já estão colhendo Papa Nicolau, para fazer aquele check-up e ver se está tudo bem. Mas se tiver as alterações, aí talvez tenha que ir com mais frequência. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. A doutora que também atende pela Unimed, né? Atendo, inclusive atendo só pela Unimed. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a você. Viram só quantas informações importantes? Bom, amanhã tem programa ao vivo, eu estou te esperando. Um ótimo feriado para todos vocês. Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Half of my heart is in Havana, oh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, oh, nah. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Magras Araraquara, emagrecimento saudável. Garlic Foods, tempero que dá gosto. Externato Santa Terezinha, matrículas abertas. Vem com a gente!